Fala galera, pessoal, é o seguinte, meu canal é novo, acredito que deve ter 3 vídeos até agora. Como eu assisto muito vídeo de caça no YouTube, eu resolvi postar também meus próprios vídeos e a intenção maior é mostrar para você como é que é a caça praticada aqui na Nova Zelândia, tá? Essa, na verdade, é a verdadeira intenção do canal. E nesses 3 vídeos que eu postei, já teve alguns comentários de seguidores que fizeram o seguinte comentário: eu não atiraria no que eu não possa comer. O outro, tipo, por que você atirou em 3 e não somente em um? Então, para responder esse tipo de pergunta, eu vou estar falando hoje sobre legislação de caça, tá? O que acontece na Nova Zelândia é muito particular da Nova Zelândia. E eu vou estar explicando para você o porquê e quais os tipos de caça se pratica na Nova Zelândia, quais precisa de licença, quais tem temporadas, cotas, taxas, para tentar esclarecer. E eu espero que as pessoas vejam esse vídeo e entendam como é que funciona a caça na Nova Zelândia, ok? Come on over to the Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 2 tópicos, eu vou dividir os animais que são caçados, que não precisa, que não atendem uma temporada, que não precisa de licença, e os animais que estão dentro da temporada e que precisam de licença, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco sobre como o país da Nova Zelândia é formado, para você tentar entender como é que a caça hoje é praticada. E isso tem origem de acordo a caça, a forma que ela é praticada aqui, está muito relacionada com a origem do país. Então imagine que a Nova Zelândia é uma ilha e quando os primeiros europeus chegaram aqui, só encontraram aves. Por esse motivo, por questão até de prosperar na ilha, eles introduziram vários animais, tá? Como era uma ilha que só tinha aves, significa que não tem predador. Então todo animal que foi solto aqui com o intuito de reproduzir e fornecer, ser fonte de proteína, acabou em poucas décadas a população crescendo demais, tá? E isso explica o porquê dos 3 tipos de caça na Nova Zelândia, tá? Então eu vou estar falando primeiro sobre os animais que foram introduzidos, e à medida que eu for falando aqui, eu possa cometer um erro em questão de tradução do inglês para português, e provavelmente eu vou falar o nome em inglês, e aqui do lado você vai ver a foto ou algum vídeo que eu tenha dele, tá? Para você assimilar qual animal eu estou falando. Hoje na Nova Zelândia você pode praticar a caça de 3 formas. A primeira, caça comercial, caça esportiva e a caça por controle, tá? Então, a caça comercial você pode fazer ela tanto indo de quadriciclo, usar seu próprio carro para caçar em áreas públicas, tá? Quanto você pode ir de helicóptero. Entretanto, para caçar de helicóptero, a caçada dela se torna viável se o preço da carne no mercado interno ela está acima de $8. Isso tendo como base o veado, tá? A carne do veado, se ela estiver acima de $8, compensa você praticar a caça de helicóptero. Se estiver abaixo, se torna inviável porque o custo para você alugar um helicóptero é muito alto, tá? Então, há quem pratique mais de quadriciclo, no seu próprio carro, você vai e abate e entrega o frigorífico repassa para os restaurantes. Esse tipo de caça não tem cota, você paga uma taxa, que eu particularmente não sei qual é a taxa, porque você precisa ser credenciado, você precisa ter uma autorização para você praticar esse tipo de caça, tá? Como também você pode caçar e abater animais pequenos como coelho e lebres, não precisa de licença e você pode entregar em certos distribuidores, eles não exigem licença nenhuma sua e
eles usam essa carne para fazer ração animal, tá? Também não tem cota e nem, quando eu digo cota, não tem limite. Você pode abater a quantidade de animais que você quiser. A segundo tipo de caça que tem aqui, que é a caça esportiva. Essa é onde movimenta a economia local, tá? A caça esportiva, ela vem muito turista, muito europeu, muito americano, para caçar os maiores troféus da Nova Zelândia, tá? Esse tipo de caça eu pratico de janeiro até agosto. E aí eu só caço por troféu. Para mim não me interessa se eu ver o animal para carne. Entretanto, de setembro ao início de janeiro aí eu caço por carne, né? E nessa janela entre janeiro ou entre setembro a final de janeiro, eu também pratico a caça por controle, tá? Então você vai me perguntar, Clésio, e o que é a caça por controle? Pessoal, lembra que eu disse a você, a Nova Zelândia não tem predador. Isso significa que o Departamento de Conservação, ele tem pessoas em que trabalham, em que monitoram a área. Eles trabalham dessas áreas, tá? E eles fazem monitoramento e caso eles façam um censo e nesse censo veja que um número de uma certa espécie esteja acima do normal, o Departamento de Conservação vai começar um programa de abate de animais, tá? O que nenhum caçador na Nova Zelândia quer, o que nenhum caçador aqui fica feliz com isso. A gente não quer que o Departamento de Conservação faça abate de animais. Por que a gente não quer? Porque o custo para fazer abate de animais é alto e eles fazem de helicóptero. Então, o que acontece? Se você não faz o controle, se você não mata um animal, o Departamento de Conservação vai fazer isso. Então, quando ele faz para compensar o custo alto, ele reduzir ao máximo o número de animais naquela área, tá? Ou seja, eu, certa época do ano, atiro em uma, duas fêmeas. Às vezes pego uma perna de uma, que eu não consigo trazer muito, pego o backstake de outra e a outra fica no mato. E aí vai ter vídeos em que eu vou postar aqui, em que eu vou fazer esse tipo de caçada. Então, para você entender, né? E antes que você faça um comentário, gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo. Porque se eu não fizer esse tipo de caça, o Departamento de Conservação vai fazer, tá? E é o que eu não quero, o que ninguém caçador quer. Só para dar um exemplo real disso, em 2019 começou um programa de abate do tahr. O tahr é um animal muito difícil de ser abatido porque ele vive em regiões muito difíceis do caçador chegar, tá? Ele só vive no topo das montanhas, no despenhadeiro. E a melhor época para você abatê-lo, como ele é o troféu, é no inverno, porque o pelo dele cresce muito, ele fica muito bonito. Então as pessoas praticam ele, abatem ele para retirar a pele ou para retirar a cabeça. Então a carne não é comestível, tá? E como a fêmea, a carne não é boa, não se abatem as fêmeas, se abatem os machos. O que foi que aconteceu? A população aumentou muito. 2019 começou um programa de abate desses animais. Esse programa vai durar 5 anos e o número chega a uma estimativa de 34 mil animais. Então, o Departamento de Conservação vai abater, num período de 5 anos, 34 mil animais. O alvo deles serão fêmeas e filhotes, não os machos. Vão deixar os machos e vão focar nas fêmeas e nos filhotes. Então, antes que você faça um comentário, pô, como é que Clésio matou 2 fêmeas e só leva uma perna para casa? Para que ele atirou em 3 fêmeas? Porque se eu não fizer isso, o Departamento de Conservação vai fazer e vai fazer de uma forma muito mais agressiva. Ele vai tentar baixar o número, reduzir a quase zero o número daquela espécie naquela área. E eu não quero isso, nenhum caçador quer isso. Então, a gente recebe a orientação do Departamento de Conservação e a gente faz esse tipo de caçada, tá? A gente abate o animal simplesmente para manter a população dentro do nível esperado de controle, em que o ecossistema
funcione em equilíbrio. Aí você vai perguntar, porra, Cléber, deixa de blá blá blá, tá, o que é que eu posso matar nesse país aí? Vamos lá. Vou começar pelo pequeno coelho. O coelho não tem temporada, não tem cota, você pode caçá-lo o ano inteiro. Em certos lugares existe uma pressão muito grande do coelho, em que os fazendeiros colocam telas, daquela tela de viveiro de passarinho bem fininha, para evitar que o coelho entre na fazenda dele, e eles colocam veneno também. Então, certas áreas você pode abater o coelho, mas preste atenção que área você vai caçar. E tem áreas em que eles colocam veneno, vai justamente tanto coelho que eles colocam veneno. Então, se você vai fazer um abate de coelho nessa área, que seja um abate e não leva a carne para casa, tá? Em certas áreas você pode abater o coelho e levar a carne para casa. A lebre europeia é o próximo. A lebre europeia não tem tanto quanto o coelho, mas há um número razoável, tá? Principalmente em volta das cidades. Aqui onde eu moro existe muita fazenda tem muita vinícola e tem muita fazenda de gado, então você vê muita lebre, tá? O próximo, porco. O porco não tem temporada, não tem cota. Existe uma tradição bem grande aqui na região que a galera caça, no país na verdade, a galera caça de cachorro, e quando o cachorro segura o porco, o cara vem e mata de faca. Eu particularmente não pratico a caça de porco dessa forma, eu gosto de encontrá-lo no binóculo e atirar de rifle. Essa pra mim é a minha caçada aqui na Nova Zelândia, tá? Próximo animal, o Red Deer, o Stag, que é o macho, tá? Esse é um troféu. Esse, se não for o primeiro, é o segundo troféu da Nova Zelândia. É um animal muito bonito, é um animal que é muito difícil você abatê-lo. As fêmeas geralmente se encontram nas regiões mais baixas, mas os machos mesmos, eles só ficam no topo da montanha. Eles ficam isolados, é muito difícil de abatê-lo, porque ele tem um horário, geralmente ele come muito durante a noite, então você tem poucas horas para abatê-lo, de manhã cedo ou de tardezinha. Você tem uma chance maior se você for caçar durante o inverno, ele precisa comer mais para manter a temperatura corporal. Aí às vezes você encontra ele fora desse horário, tá? Então o stag é um animal muito bonito. É muito caçado também no roe. Roe é quando é a época da reprodução. Na última semana de março, a primeira semana de abril. Geralmente tem 15 dias aí em que eles começam a marcar território meio que berrando. E aí você consegue identificar onde eles estão e as pessoas usam um chamador também, imitando, e aí ele vem para brigar e você atira de perto. Essa para mim é a caçada mais emocionante que você possa fazer na Nova Zelândia. E tem muita fêmea. Fêmea, a carne do Red Deer é muito gostosa. Então você tem muita fêmea. Agora no final do ano você se caçam muitos filhotes da estação passada, porque como as fêmeas estão parindo, os filhotes da estação passada ainda são muito fáceis de ser abatidos. Ainda não tem aquela... Não é sagaz para... Às vezes você atira e ele não sabe o que foi e te dá a oportunidade de dar um segundo tiro. O tá. Esse é a briga ali com o Red Stag. O tá é um animal que foi introduzido do Himalaia. A Sheme é outro animal bonito, em que o macho, quando você olha para o chifre dele, ele é mais como um anzol. A ponta apontando para baixo. Já a fêmea é mais com uma angulação menor. É outro animal que foi introduzido da Europa, assim como o Red Deer, que é o cervo vermelho. Ele é muito caçado aqui. O interessante da Sheme é que ela tem um pelo mais amarelado. No inverno ela fica com pelo mais escuro, marrom escuro. Você tem um canguruzinho chamado wallaby. Esse foi introduzido. A pessoa só caça por controle porque é um animal que não é comestível, tá? É um animal muito caçado também, mas é mais uma caça esportiva. Se você usa o 223 para você atirar nele, tem lugares aqui, tem muito. O wallaby é uma espécie também muito, muito legal. Todas essas espécies que eu falei até agora, pessoal, não precisa de cota, tá? Não tem temporada, você pode caçar o ano todo. Novamente, por que você pode caçar o ano todo? Porque não tem predador para esses animais.
Então, o caçador é o predador natural dele aqui. Então, a gente abate esses animais. Tanto fazemos a caça esportiva quanto a caça por controle. Agora vamos entrar nas espécies em que precisa de licença, tá? Essas são as aves. Quando você paga a sua licença de ave na temporada, esse é o livrinho que você recebe. Dentro desse livrinho você tem as áreas, as espécies que podem ser abatidas e as respectivas cotas, tá? Então, cada área tem sua cota. Quando você paga a sua licença, você recebe esse cartão. Espero que dê para ver. Tá? Esse é o cartão que você recebe. Aqui atrás tem os dados da licença. Vou dizer assim. Tem seus dados pessoais, o número da licença. E toda vez que você for para caçar essas aves, é recomendado que você leve esse cartão, porque às vezes existe fiscalização. Se eles te pegam sem essa licença, seu carro pode ser apreendido, sua arma é apreendida, munição apreendida, e você vai pagar uma multa bastante alta. Então, não compensa. Então, vamos lá. Quais são as espécies de aves que podem ser caçadas aí, Clécio, na Nova Zelândia? Pato. Então, a gente tem o Greenhead, que foi um americano que foi... Esse pato, ele é americano, ele é da América do Norte, que foi introduzido aqui, tá? Ele, junto com o Grey, que é um pato cinza, juntando essas duas espécies, você pode abater, na minha região, 20 por dia, tá? 20 por dia durante 3 meses. Então, a temporada de aves aqui, ela atende 2 estações. A estação principal, que começa na primeira semana, primeiro final de semana de maio e vai até a último final de semana de julho. Em certas áreas, se estende até setembro, tá? Essa é a temporada principal. Existe uma temporada muito curta que é do verão. E isso é mais nas lavouras, porque Nova Zelândia, como é um país frio, o grão, existe muita lavoura de grão, mas é no verão. Então existe uma pressão muito grande sobre essas lavouras. Então, para meio que recuar essas aves, se pratica a caça durante 3 semanas até 5 semanas. Depende muito de ano para o ano. Porque tudo que você precisa tá dentro desse livrinho, tá? Só para você ter uma noção aqui. Ver se você consegue ver. Então, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Quando começa, aqui a cota e aqui a área. E assim vai, tá? Só para você ter uma noção de como é que é, como funciona esse livrinho. Então, toda a informação que você precisa está dentro desse livro. Horário de caça. O horário que legalmente você caça pato, que é de 6h30 da manhã até 6h30 da tarde. Você é proibido usar chumbo. Você só pode usar chumbo em áreas que você esteja a 200 metros de qualquer água, corpo d'água. Então, se eu vou atirar dentro da lagoa, eu vou ter que usar esfera de aço. Se eu vou atirar num pasto, em que o pato está na lavoura, eu posso usar cartucho de chumbo, tá? Vamos lá. Outras espécies que eu tenho, então, eu tenho o pato mallard, eu tenho o grey, eu tenho o spoonie. O spoonie é uma ave endêmica da Nova Zelândia, tá? Esse patinho, ele é muito bonito. Você só pode bater 2 por dia. Fora o spoonie, você tem o Parry. Parry, costumo chamar de pato asa branca, porque ele tem a asa branca, tá? É um animal mas muito fácil de você matá-lo quando você tem chamas. Eu, particularmente, uso muitas chamas quando eu vou caçar pato. Ganso, nem tanto. Outra ave aquática, o cisne negro. Ele foi introduzido da Austrália. O cisne negro aqui, em tempos e tempos, muda a cota. O ano passado eram 5 por dia, esse ano baixou para 2 cisnes negros, tá? É uma ave muito grande, muita carne. Entretanto, a carne não é das melhores, tá? Então, se pratica, a gente atira por controle. Ele passar por cima, a gente vai matar.
Há quem coma, a carne além de ser muito fibrosa, dura, um cheiro é muito forte, então não é muito comestível, mas há quem coma, tá? Você tem a codorna, você tem dois tipos de codornas aqui na Nova Zelândia. A codorna, que seria a perdichucá, tá? Eu nunca cacei a perdichucá porque você precisa de um cachorro, eu não tenho cachorro de codorna, não tenho nenhuma espécie de perdigueiro e eu só conheço duas áreas que tem a perdichucá. E essa área, 90% dessas áreas são áreas privadas. Então provavelmente eu não teria acesso. Outra codorna que é muito caçada aqui é a codorna Califórnia. Também, como eu não tenho cachorro, não pratiquei ainda. Matei algumas por questão que eu vou andando para caçar pato, às vezes uma voa, você vai e atira. A cota está relativamente alta esse ano, tá? 10 para... Você pode matar 10 codornas por dia. Só que ela vive muito em beira de capoeira. Ela não vive em pasto aberto em que eu possa botar um cachorro para trabalhar. É muito difícil. Ela vive em beira de capoeira e é muito difícil. Outra ave que é muito caçada aqui é o fazão. Na minha área tem pouco fazão. Por causa disso, eu só posso abater duas aves em toda a temporada, tá? Em outras áreas, se você for ao sul, existe uma cota de 4 por dia. Entretanto, onde eu vivo, onde eu moro, só somente 2 pela temporada inteira. Então, todas essas aves que eu falei está dentro da cota, tá? Ou tem temporada. Você paga essa licença, que não é cara, em torno de $100, e você vai receber esse cartão. Pessoal, o interessante sobre esse cartão é que geralmente, na verdade, você recebe 2. Por que você recebe 2? Porque às vezes você pode construir sua própria cabana dentro da lagoa. Então, para efeito de marcar, você coloca isso dentro. Entretanto, a cabana não é sua, porque é uma área pública de caça. Você pode construir desde que o Departamento de Conservação te autorize a construir. Uma vez que você constrói, você tem o direito de usá-lo, aquela cabana, por toda a temporada. Desde que você chegue dentro da cabana antes das 7 da manhã. Se um dia você chegar lá às 7h30 e tiver alguém, você não tem o direito de retirá-lo de lá, tá? Então isso é algo bem particular. Então, tempos em tempos, o Departamento de Conservação vão nas lagoas e identificam algumas cabanas que estão velhas, que as pessoas não estão frequentando mais, eles derrubam e abrem novas cotas para construírem novas cabanas, tá? Eu caço com alguns amigos, então utilizo a cabana dos amigos, mas isso é algo bem interessante sobre essas cabanas que eles chamam aqui de mai-mai. Então, legalmente você precisa estar numa distância de 100 metros, entre 90 e 100 metros, um mai-mai ou uma cabana, uma da outra. Pessoal, por último, eu vou falar do ganso canadense, tá? O ganso canadense, ele não tá dentro, não obedece cota e nem temporada. O que significa dizer que eu posso caçá-lo o ano todo, posso abater a quantidade que eu quiser, durante o ano inteiro. Em 2011, o Departamento de Conservação entendeu em que o ganso canadense deveria sair da espécie protegida e ser classificada como peste, tá? Então, depois disso, depois de 2011, ele saiu das espécies que estavam dentro do livro, passou a ser classificado peste, então você pode abatê-lo, pode caçá-los o ano inteiro. Eu moro próximo de 2 lagoas, são muito grandes, em que se tem um número muito alto de ganso canadense, só que são aves que migram, tá? Então, de janeiro até abril, existe um número muito grande nas lagoas aqui. Depois disso, eles movem e movem para as outras áreas. O ganso canadense é outra espécie em que as pessoas matam, caçam por controle. É uma carne, eu gosto da carne do ganso canadense. Entretanto, há quem mate ganso canadense e não coma, tá? Conheço vários amigos que matam o ganso canadense simplesmente por matar, por questão de controle, principalmente em volta da cidade. Porque tem um aeroporto e já teve incidente. Em 2005, o ganso canadense atingiu um avião
quando eles começam a migrar, a prefeitura local, eles começam a ter abate de ganso canadense até dentro da própria cidade, tá? Então, o ganso canadense é uma espécie em que você pode caçá-lo. Como não atende dentro da temporada, se você encontrar o ganso canadense numa fazenda e você quiser atirar com 308, você pode atirar com 308, você pode atirar com um 22, 250, você pode usar um 270 e por assim vai, tá? Diferentemente de um pato, por exemplo, o calibre permitido menor que você possa usar aqui é uma 20, tá? Você não é permitido usar uma 28, por exemplo, para caçar pato. Então tem esses pormenores também que provavelmente eu vou esquecer de alguma coisa. Estou dando uma pincelada no geral sobre a legislação de caça aqui na Nova Zelândia, tá? Então você vai dizer, pô, Clésio, então onde é que você caça todos esses animais? Pessoal, é o seguinte, eu não tenho acesso a fazenda privada, cacei uma única vez, uma fazenda lebre. Então eu caço tudo em área pública. O bom da Nova Zelândia é que o governo te fornece áreas públicas, tá? Eu tenho um app no meu celular de caça, que é do governo, que eu paguei $5, e lá dentro tem todas as áreas que você pode caçar. Como é que eu faço para ter acesso a essa área pública de caça? Se essa área pública você tem um alojamento, esse é algo bem interessante, pessoal. Eu caço em área pública e em toda a Nova Zelândia, em todas essas áreas de caças públicas, tem em torno de 900 huts. O que é um hut? Hut é um alojamento, tá? E tem alojamento que tem 4 camas, tem alojamento que tem 16 até 20 camas. Então esses alojamentos é muito utilizado por pessoas que caçam, pessoas que gostam de fazer trilhas, pessoas que gostam de fazer trilha entre uma montanha para outra. Eu vou dormir aqui hoje, amanhã eu vou dormir lá no outro rato. Então eles fazem essas trilhas. Então esses ratos é muito utilizado. Geralmente eu vou para o rato no inverno, porque as condições de caçada é muito frio. Às vezes eu vou para um rato. É um apoio muito grande. É algo assim, como eu não tenho muita informação do que acontece pelo mundo afora, eu particularmente acho assim uma ideia magnífica você, como caçador, ter acesso a uma área pública em que tem um alojamento para você passar a noite, caso você queira, tá? Então você tem lareira, você tem radiotransmissor, você tem cama, você tem banheiro, você tem um livro em que você preenche quando você chega, se você quiser deixar informação para o próximo caçador, onde você viu mais animais naquela área e assim vai, tá? Pessoal, e por fim, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar um pouco. Hoje é 16 de outubro e a Nova Zelândia tem um novo governo, tá? Por que eu vou falar nisso? É um governo de direita. Nos últimos 6 anos era governo de esquerda e existia um certo desconforto por parte dos caçadores, porque muitos projetos que não eram favoráveis à caça estavam começando a entrar em cena. Com esse novo governo, há uma perspectiva muito positiva, porque ele dá um incentivo muito grande à caça, tá? Para você ter uma noção, incentivo de que forma, Clésio? Pela primeira vez na Nova Zelândia, nós podemos ter um Ministério de Caça e Pesca. Então, isso é algo bem significante. É muito significativo isso. Existem várias pautas com relação à caça. Outra promessa foi reativar e melhorar os ratos. Existem os ratos que são velhos, ratos que foram construídos há 50 anos atrás. Então você precisa reformá-los, melhorar a acessibilidade na área pública para o caçador. Então, assim, existe no momento na Nova Zelândia uma perspectiva muito positiva com relação a esse novo governo. Então a gente está bastante feliz.
E agora é torcer para que tudo flua como tem que ser. Pessoal, é o seguinte, bom, acho que eu já falei demais. Eu não gosto de ficar falando muito sentado, mas infelizmente, como é uma questão mais de informação, eu tinha que fazer esse vídeo. E acredito que as próximas semanas aí eu devo ir no mato fazer uma caçada. Às vezes eu demoro um pouco, porque eu tenho 3 filhos e o mais novo tem 9 meses de idade, então não é fácil eu sair todo final de semana. A gente tem que encontrar um espaço para a gente fazer uma caçada. Então é isso aí. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Acredito que até o final do ano eu devo estar fazendo a caçada em que eu vou levar minha esposa para fazer o abate de um veado. E vou postar esse vídeo aqui para vocês. Valeu? Ripa na chulipa. Come on now.